Olá, que bom estar aqui de novo com vocês do Ministério Jesus Diário. Hoje vamos aprofundar um pouco a reflexão do nosso devocional diário. Isso aí. E hoje foi especial, né? Tivemos aquela transmissão ao vivo para nossa comunidade. Foi muito bom, com a participação do Pastor Roger, né? Ah, beça. Verdade. E o tema que a gente explorou foi bem central, essa transição da lei para a graça. Exato. E aquela pergunta que ficou martelando, sabe? O que realmente motiva a nossa fé? É o amor por Deus ou é mais um medo, talvez? Aquela ideia de Gálatas 3:24, né? A lei como um tutor, um guia que nos conduz a Cristo. Isso. E aí a reflexão, a gente está correndo do inferno ou caminhando para o céu por causa de um relacionamento de amor mesmo? Boa pergunta. Certo. Então vamos tentar desempacotar isso um pouquinho. A lei, ela teve um papel fundamental, né? Com certeza, ela mostrou o padrão de Deus, a santidade dele. E ao mesmo tempo, tipo assim, a nossa dificuldade, nossa incapacidade de alcançar aquilo sozinhos. Ela era um diagnóstico preciso, né? Mostrava o problema, o pecado, mas não trazia a solução em si mesma, a salvação. Era um guia, apontava para frente. Exatamente, um guia temporário. E o fascinante, assim, é ver esse papel pedagógico, né, como você disse, temporário. A lei não era o fim da linha. Não mesmo. Ela apontava para Cristo. E aí, como diz lá em João, né? A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Essa é a virada de chave, né? Total. A chegada da graça muda tudo. Tira aquela pressão de ter que performar para ser aceito, sabe? E nos coloca na liberdade da fé. E aqui fica bem interessante, porque Jesus, ele mesmo disse isso lá em Mateus 5, né? Que não veio anular a lei, Isso. Mateus 5,17. ele veio cumprir, Cumprir. revelar o sentido mais profundo dela. O pastor Roger até usou aquele exemplo do adultério, lembra? Mateus 5, versículos 27 e 28. Lembro, sim. Muito bom. Jesus eleva a barra, né? Não é só o ato físico, é o desejo no coração. A lei olhava mais para o comportamento externo. Enquanto Jesus vai na raiz, né? No interno. A santidade verdadeira, a transformação real, ela brota de dentro para fora. Isso. E aí, isso nos leva direto para aquela questão importante, né? A motivação. Exato. O que está movendo a nossa fé? É uma obrigação, um medo de errar, de ser punido? Ou é gratidão, um amor que responde à graça que a gente recebeu? Pois é. Porque Deus, no fim das contas, ele busca o coração, né? Não só o comportamento certinho por fora. O relacionamento que ele quer é baseado em amor, não só em seguir regras. É uma mudança de mentalidade mesmo. Com certeza. Um cristão maduro, ele não está só tentando evitar o pecado. Ele quer agradar a Deus porque ama a Deus. É diferente, né? Deixa de ser um servo com medo para ser um filho que ama. Poxa, e aquela história dos 10 leprosos que Jesus curou lá em Lucas 17? Como ilustra isso bem? Nossa, demais. Todos os 10, eles obedeceram à ordem de Jesus, né? Foram se apresentar aos sacerdotes. Seguir um protocolo. Isso, mas só um deles, que era samaritano ainda por cima, quando se viu curado, ele voltou. Voltou para agradecer, para adorar. Exato. Os outros 9 cumpriram a regra. Mas esse ele reconheceu a fonte da bênção. Ele viu a graça ali. Não voltou por obrigação, mas por pura gratidão. E a palavra de Jesus para ele é forte. A tua fé te salvou. Não só a obediência, mas a fé que se expressa em gratidão, em adoração, reconhecimento, né? Focou no doador e não só na dádiva. Perfeito. É essa a resposta que Deus busca, eu creio. Não há conformidade meio que forçada, sabe? Mas uma transformação genuína, que nasce do amor, da gratidão. É a grande diferença entre a religiosidade, que muitas vezes opera no medo do castigo, Sim. e o evangelho, que é um convite para andar com Deus por amor, buscando ter a mente e o caráter de Cristo. Exatamente. Por isso aquelas perguntas do devocional de hoje são tão pertinentes para a gente se autoavaliar, né? Minha obediência é mais por medo ou por amor? Minha espiritualidade, ela reflete uma mudança de dentro para fora ou é só uma casca, uma aparência? E como eu me vejo diante de Deus? Como um funcionário cumprindo tarefa ou como um filho amado
na casa do Pai. Perguntas fortes. E como sugestão prática, né, que a gente possa ler a palavra buscando mais do que só regras. Buscar conhecer o coração de Deus, a graça dele. Sim. E talvez orar sobre isso, né? Pedir para Deus mostrar nossas motivações reais. Isso, examinar o coração mesmo. E como aquele leproso agradecido, que o nosso foco volte sempre para Jesus. Ele é a fonte de tudo. Então, o que fica disso tudo, né? Acho que a mensagem central é que a graça de Deus não é só um perdão, mas um convite poderoso Um convite para quê? para sair dessa sombra do medo do castigo e entrar num relacionamento vivo, real, de amor e confiança com Ele. Muito bom. E fica a reflexão final, talvez. Onde está o nosso maior esforço? Em tentar evitar o juízo a todo custo ou em abraçar a comunhão incrível que ele nos oferece? Excelente ponto. E olha, falando em comunhão, a gente queria deixar um agradecimento muito especial para a nossa comunidade querida do Jesus Diário, lá no WhatsApp. Ah, com A certeza. participação de todos, o engajamento, as perguntas, especialmente hoje na live com o Pastor Roger, foi demais. Isso nos anima muito. Vocês são parte fundamental do ministério. É verdade. Muito obrigado, pessoal. E se por acaso alguém está ouvindo e ainda não conhece o que é apoiar o Ministério Jesus Diário, fica o convite. Acesse lá o nosso site. Isso. É jesusdiario.com.br. Lá tem os devocionais, mais informações sobre o trabalho. Vale a pena conferir. Bom, por hoje é isso, né? Até amanhã, se Deus permitir.